Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por essa oportunidade feliz em que o Senhor nos concede mais uma vez. E podemos estar aqui juntos através desse vídeo, esse rápido vídeo que nós estamos fazendo. E como sempre, eu queria que essa paz que excede todo o entendimento, ela pudesse estar no coração de cada um de vocês que está nos assistindo nesse momento. Quero desde já me justificar pela falta com vocês na sexta-feira passada, onde nós não realizamos a nossa live. Quero agradecer a Deus pela compreensão de cada um de vocês. Algumas pessoas me ligaram, outros falaram comigo pelas redes sociais, mas é que eu estava muito rouco. Às vezes eu exagero em algumas mensagens e a garganta ela não aguenta, e eu já tenho um problema na garganta há muitos anos devido ao trabalho que eu faço. Aí não tive como fazer, mas pela misericórdia de Deus, irmãos, estamos aqui e quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês e dizer que, se Deus quiser e permitir, não é? Porque estamos mais do que nunca dentro da vontade de Deus nesse momento. Se Deus nos permitir, na próxima sexta-feira nós estamos nos encontrando aí em mais uma live, em mais um culto do nosso lar, no mesmo horário, no mesmo dia em que nós fazemos, que é a sexta-feira às 9 da noite. Mas eu queria, meus irmãos, deixar um versículo para a meditação de vocês nesta manhã. Esse versículo fica no capítulo 43 e o verso 13 de Isaías, quando o profeta ele profetiza a respeito da vinda de Jesus. É o profeta mais messiânico da história bíblica do Velho Testamento, quando ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? É um versículo bastante conhecido, muito pregado por pessoas que pregam a palavra de Deus, mas a gente vê que a Bíblia, em alguns trechos bíblicos, tratam a Jesus com esse nome, o Eu Sou. A gente sabe que essa palavra ela vem do hebraico e ela é uma mistura de duas palavras que nós não vamos perder tempo aqui para explicar, porque vai ser um vídeo rápido, mas em outra oportunidade nós discutimos a respeito do porquê o Eu Sou. A gente vê que o Eu Sou foi uma forma de Jesus falar a respeito da sua grandeza, a respeito de Deus falar da sua grandeza. Esse nome é forte por conta da grandeza em que Deus tinha, né? Vocês podem estar estranhando o lugar, mas eu amo muito isso aqui. É um lugar que eu me identifico muito, me sinto muito bem quando eu estou aqui, porque aqui é onde eu sinto de mais perto as minhas raízes indígenas, né? Uma vez que eu vim de família de origem indígena, não é? E eu me sinto muito bem dentro da mata. E a maioria, eu já fiz muitos vídeos no canal e algumas lives, já fiz dentro da mata, e hoje estou aqui num lugar que eu gosto muito, me sinto muito bem à vontade nesse lugar. Então, vocês podem admirar aí a paisagem, que é muito linda. E a gente vê que esse nome ele é usado inúmeras vezes na Bíblia como Deus, o grande, eu sou, o eu sou. A gente vê que lá em 8:58, se não me falha a memória, de João, os escribas e fariseus ali, eles querendo pegar Jesus em algum vacilo de Jesus ali, porque eles faziam de tudo para
contradizer a Jesus para prendê-lo, para matá-lo, procurando sempre uma razão, um motivo. E eles começaram a falar, e Jesus falou a respeito da morte, de que as pessoas, para viverem, para não passar pela segunda morte, teria que aceitar o Filho de Deus. E aquelas pessoas o criticavam porque dizia: mas como nós não vamos morrer se até nosso pai Abraão e os profetas morreram? E Jesus, ele replicou dizendo, ele disse: antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. E aqueles homens, eles ficaram sem entender e perguntaram: mas como? Se tu não tem nem 50 anos ainda, e está dizendo que conhecesse Abraão, que nascesse antes de Abraão? Aleluia! Mas Jesus estava simplesmente falando que ele estava desde a fundação do mundo. No capítulo 1 e o verso 1 do Evangelho de João, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo era Ele, era a palavra, o Verbo era Jesus, que já estava desde o princípio de todas as coisas. A gente vê que quando, lá no Êxodo, capítulo 13, o verso 14, se não me falha a memória, no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 14, a Bíblia diz que Deus, ele simplesmente resolve tirar o seu povo da escravidão, como tinha prometido. Deus, ele fez a promessa de que aquele povo ia ficar exilado num país diferente, numa nação estrangeira, mas também disse que quando terminasse, ia levantar um legislador, um homem que tirasse, um homem levantado por Deus para tirar aquele povo da escravidão. E a Bíblia levanta Moisés, e Deus, ele simplesmente escolhe a Moisés, porque Moisés, ele passou por dois tipos de dificuldade. Passou pela faculdade por dois tipos de faculdade. Ele passou pela faculdade da facilidade e pela faculdade da dificuldade. Ele foi criado no Egito, ele frequentou as melhores academias, as melhores universidades do mundo, mas também ele passou 40 anos ali no Egito aprendendo e se capacitando para ser provavelmente um dos faraós, ou uma pessoa que ocupasse um grande cargo ali. Mas Deus, ele sabe trabalhar o caráter do homem. Mas também criou uma situação para levar Moisés para o deserto. E ele também passou 40 anos lá sendo treinado no deserto, porque o crente, que ele não é treinado no deserto, que ele não é treinado na dificuldade, ele não tem como enfrentar uma batalha, ou até mesmo uma guerra. O deserto faz parte do aprendizado do crente. É a principal cadeira em que o crente, ele passa pela escola. É a principal matéria que o crente deve passar. É a dificuldade para ser moldado. Aleluia! E quando Deus, ele aparece ali no capítulo 3, eu acho que o verso 14 mais ou menos, ali na sarça ardente, Moisés não entendia nada, não estava entendendo nada. E Deus disse que Moisés, ele teria que ir libertar aquele povo, e Moisés, ele faz de tudo para não ir. Moisés, ele discorda de Deus, ele diz que é gago, ele diz que é pesado de língua, ele pede que Deus mande o seu irmão Arão, que ele tinha mais capacidade, mas Deus tinha escolhido Moisés, tinha capacitado Moisés. Aí Moisés agora pergunta: mas eu vou chegar para aquele povo, que era quase 1 milhão na época de pessoas, e o que é que eu vou dizer? Qual é o poder de convencimento que eu vou dizer de tirar aquele povo dali de dentro, daquele país que mesmo sendo escravo não lhe faltava nada? E Deus diz a Moisés: quando tu chegar diante daquele povo, diz a ele que o eu sou, aleluia, te enviou a voz, me enviou a voz. Então Deus, ele sempre... A Bíblia sempre usa esse termo, essa expressão para falar de Deus. E tem muitas e muitas outras que eu não quero me aprofundar nesse texto, nem tampouco nesse vídeo, eu quero ser sucinto.
Mas o que Deus está me dando nesse dia é que, independente da situação em que nós estejamos passando, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande. Nós estamos tentando lutar contra um inimigo que está nos apavorando por ser invisível. E, infelizmente, muitos estão ansiosos, depressivos, porque não se tem certeza de um remédio que possa sanar essa doença. Aleluia! Mas eu não vim aqui te prometer cura, mas eu vim aqui profetizar bênção na tua vida e dizer que o Eu Sou, aleluia, me enviou a voz neste dia para te trazer uma palavra de conforto espiritual, para sossegar o teu coração, aleluia, e dizer que assim como no começo Ele estava na tua vida, Ele ainda continua, aleluia, ombro a ombro contigo, independente do que aconteça, aleluia. Talvez muitos servos do Senhor já foram guardados, já foram recolhidos de forma individual, através desse vírus, dessa doença que nos ataca. E muitos ainda vão ser chamados, aleluia, mas nós não devemos temer, aleluia. Jesus, o apóstolo Paulo, ele disse que a gente não tem que temer, aleluia, o que fazem os homens, mas sim o que pode sucumbir a nossa alma. Não foi o apóstolo Paulo que disse isso, foi Jesus. Jesus disse que nós não devemos temer o mal que nos faz o homem, mas sim aquele que pode sucumbir a nossa alma. Ele estava se referindo ao inimigo, ao diabo. Então nós não devemos temer a morte. Aleluia. Porque lá no capítulo 3, o verso 20, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa pátria, o nosso lugar, a nossa terra, a nossa morada, ela não é aqui. Aleluia. Nós vamos partir um dia, mas quem estabelece o dia é Deus. Porque crente, ele tem uma direção, crente, ele tem um dono, aleluia. E crente, irmão, ele não pode escolher o dia de partir, ele não pode temer a morte, ele não pode ter medo da ira vindoura. Não, Senhor. O último profeta da Bíblia, que foi João Batista, ele já dizia raça de víbora, quando ele falava ali para os fariseus, ali os escribas, e os que se diziam os homens da lei da época. Ele dizia, raça de víbora, quem te ensinou a fugir da ira vindoura? E a ira do Senhor, ela se acende contra a terra, mas muitas placas de sinalização, ela foi dada, ela foi botada em nosso caminho, ela foi botada no caminho da humanidade, aleluia. Então não tem motivo nenhum, aleluia, para nós ficarmos aí atemorizados, aleluia. A partir de agora, muitas coisas piores vão acontecer, aleluia. A doença, ela está apenas no começo. Nós vivemos num país tropical onde é quente e é difícil desse vírus se proliferar. Mas na medida em que está esfriando, vai aumentar as incidências de mortes, de casos, aleluia. E a igreja do Senhor, quando eu digo igreja, não estou falando do templo de alvenaria, mas eu estou falando do crente, do templo e morada do Espírito Santo, que sou eu e você, aleluia. A gente tem que ser exemplo na terra, aleluia. E a gente tem que ficar de pé como atalaia, aleluia, de olho, aleluia, observando o perigo, aleluia, e tendo sabedoria para lidar com a adversidade. Salomão, lá no capítulo 7, verso 14 de Eclesiastes, se não me falha a memória, ele diz, no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Ele estava dizendo simplesmente, no dia da prosperidade, aproveita, te fortalece, junta tesouros, aleluia, espirituais, aleluia, junta reserva, aleluia, para que quando venha a adversidade, tu não venha murmurar, tu não venha reclamar, aleluia, mas tu venha glorificar o nome do Senhor.
Assim como Jó chamou a atenção da sua esposa, quando ela disse, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E ele diz, quando tu estavas gozando do bem, você não estava gostando. E por que agora estás reclamando, estás murmurando? Então, que neste dia, aleluia, nós possamos meditar que o eu sou, aleluia, o grande Deus, o nosso Pai, aleluia, que um dia simplesmente resolveu liberar, que fosse tirada a última gota de sangue do seu Filho, aleluia, para nos salvar, para nos resgatar, para nos redimir, aleluia. Ele está presente em nossas vidas, aleluia, porque nós não devemos temer, aleluia, as ciladas do inimigo, aleluia, porque certa vez, aleluia, Jesus, aleluia, ele nos disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não estava dizendo, eu já ouvi algumas pessoas dizerem, ele venceu, tu vencerás também. Não, não é isso. Ele estava dizendo que ele venceu. Aleluia. Ele estava dizendo que ele venceu em seu lugar. Ele estava dizendo que ele venceu em meu lugar. Ele disse que estava em frente à batalha para que você não precisasse sair da sua casa e se expor à guerra, se expor à batalha, se expor à morte. Não, a única forma de lutar contra isso, aleluia, não é se desesperando feito o mundo está, porque toda essa aglomeração, toda essa ansiedade do mundo, porque essa doença ela não escolheu tamanho, não escolheu classe social, aleluia, não escolheu pobre, não escolheu rico, aleluia, porque existe uma doença que mata 6.000 pessoas por dia no mundo, aleluia, desde os primórdios do mundo, aleluia, essa doença se chama fome, aleluia, e o mundo toda a vida teve um remédio, mas nunca deu. Porque quem é rico cada vez quer ficar mais rico. É como se os ricos comessem cédulas de dinheiro. Aleluia. Mas agora Deus está mostrando que nós somos todos de um tamanho só. Porque a doença ela não começou pelas classes mais pobres. Não há desculpa porque não tinha saneamento básico. Não há desculpa porque não tinha coleta de lixo, não. A doença começou pela parte de cima, pelos milionários. E da forma em que os pobres estão sendo sepultados, os ricos também estão indo embora. Os artistas famosos, aqueles que eram idolatrados, os jogadores famosos, os cantores famosos, aqueles que muitos adoravam no lugar de Deus, também estão morrendo. Aleluia. Então esse é o momento da gente refletir. Por isso que Salomão ele disse, aí às vezes ninguém prega esse versículo e às vezes nunca nem ouvi, mas Salomão disse, melhor para nós ir no enterro de que ir numa festa. E muitos não entendem essa expressão, mas Salomão estava dizendo que na festa, aleluia, 80% do que acontece ali não é a nossa realidade. O vestido é alugado por um dinheiro que a gente não tinha, alugamos em 10 vezes, 12 vezes. Fazemos a festa e gastamos um ano antes e um ano depois, e a maioria dali está xingando, dizendo que o bolo estava ruim, o salgadinho estava murcho, o refrigerante estava natural, a bebida não prestava, aleluia. Mas no enterro, a gente vê a realidade, porque aquele está ali naquele momento, mas a gente vê que todos nós vamos para aquele mesmo lugar um dia. Um dia vamos estar no enterro de um amigo, de um parente. E outro dia, os parentes e os amigos vão estar no nosso enterro. Aleluia. Por isso que Salomão ele teve essa preocupação de dizer, é melhor ir no enterro de que ir numa festa. Então, que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe nesses momentos difíceis. A palavra de Deus, Jesus disse, se tu estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, tudo que pedires em meu nome será feito. Então, que nesse momento, se nós estivermos inseridos nesse contexto, a nossa vida vai ser diferente. Esse vírus vai passar e a gente vai ter um testemunho. Agora, esse que vos fala,
que está gravando esse vídeo agora, que faz essa live, que ora para ser um canal de bênçãos para a tua vida. Se Deus resolver, aleluia, nessa ceifa, me guardar, me recolher, aleluia, pode ficar certo que eu vou estar feliz onde eu estiver, porque eu vou ter certeza e convicção de que eu fui tirado daqui por Deus, aleluia, e convicto que foi uma chamada individual, aleluia, mesmo que não seja no arrebatamento, como muitos crentes desejam ir com medo de morrer, mas que seja individual, mas que eu vá sabendo que eu cumpri, aleluia, a minha vocação, e fazer como o apóstolo Paulo, ele disse que eu não fui negligente ao chamado do Senhor, porque eu não abri um canal para me promover, eu não prego no meio da rua para me promover, eu não vou para um hospital evangelizar como um capelão para me promover, eu não vou para a Funase pregar lá dentro do presídio para me promover, não, porque eu tenho uma família para cuidar, aleluia, mas porque Deus me deu uma chamada, aleluia, eu não fui negligente a isto. Eu gostaria de estar em casa, como muitos que estão me ouvindo agora, aleluia, que acha que ser crente é estar preso dentro de quatro paredes. Mas Deus não me chamou para ficar preso dentro de quatro paredes. Deus não me chamou para ser um passarinho, para ficar ali num viveiro de tela. Não, Deus me chamou para levar o ID, aleluia, e eu uso aquilo na qual a gente tem em mãos. As plataformas das redes sociais, um caixa no meio da rua, uma palavra para aqueles que a sociedade não valoriza e muitas vezes está esperando fora para matá-lo. Aleluia, porque a Bíblia diz que Jesus disse, eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Amém? Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O Salmo 91, e o verso 1, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Se você está habitando no esconderijo do Altíssimo, se você está pautado, inserido dentro do que foi pregado nesses poucos instantes, não se preocupe. Porque se você for guardado, será guardado pelo seu dono, pelo seu Pai. Aleluia. E se você não tiver essa convicção, peça perdão a Deus, porque daqui para frente nós não sabemos o que vai acontecer. Então peça perdão a Deus e faça como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 11, examine-se a si mesmo e veja se eu e você, e nós temos que ver se eu e você estamos inseridos dentro daquilo em que Deus quer para a sua igreja que vai ser arrebatada, para habitar a Nova Jerusalém. Amém? O eu sou, aleluia, me enviou a vós para dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Amém? Então, nesse dia, descanse. Descanse. Se você estiver no esconderijo do Altíssimo, você está à sombra do Onipotente. Então, descanse. Amém? Que Deus te ajude e que Deus te abençoe, em nome de Jesus.